Olá, hoje eu quero começar o programa lendo um texto interessante, que diz o seguinte, está em Atos no capítulo 4, o verso 12, e diz o seguinte: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Agora, a pergunta que não quer calar. Nos dias de hoje, sabemos que existem muitos lugares, nações que sequer ouviram falar do cristianismo. E essas pessoas que morreram, que não conheceram a Jesus, não terão chance da salvação? E nos tempos passados, quem não conheceu a Jesus, não pôde ser salvo? Será que Deus é tão injusto a ponto de separar apenas um grupo, aquele que aceita Jesus, o seu Filho, como Salvador, para herdar a vida eterna? O que a palavra de Deus nos orienta sobre isso? Será que é isso mesmo? E as pessoas que não conheceram, que já morreram ou tiveram a chance de conhecer, não vão se salvar? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Esse já é o chavão do programa Na Mira da Verdade. Porque, afinal de contas, nós estamos ao vivo para 18 emissoras de rádio, para mais de 690 emissoras espalhadas pelo Brasil e pela internet, cobrindo o Brasil e o mundo. Não sabemos onde o nosso sinal está chegando, mas onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Um programa onde você pode tirar suas dúvidas bíblicas, teológicas, sobre religião e tudo será respondido à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para poder participar do programa, tá bom? Vamos agora cumprimentar o meu parceiro, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, tudo bem? Preparado para hoje entrar na mira, meu amigo? Espero, amigo, estar preparado. Depende daí do nível de pergunta que você vai enviar para me detonar aqui. Não, mas me diga uma coisa, semana passada você não estava aqui, por onde você andou, meu amigo? Pois olha, amigo, Deus foi bondoso conosco e tive o privilégio de participar de um simpósio teológico no Chile sobre o livro do Apocalipse, né? Então ficamos fora alguns dias aí, mas aprendemos coisas novas, muito importantes. Eu quero aí, com esse tempo agora aí, sistematizar alguns estudos do livro do Apocalipse para passarmos para o nosso telespectador e ouvinte. Tenho certeza, Tito, que o aprofundar-se neste livro será uma bênção para todos nós, porque é um livro que Deus escreveu realmente para os últimos dias, né? Onde é um livro através do qual Deus prepara a sua igreja para o retorno de Cristo. Então é um livro que vale a pena ser estudado. Pois então, seja muito bem-vindo de volta aí ao programa Na Mira da Verdade. E vamos começar, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Eu vou mandar rapidamente alguns abraços, Tito, antes de respondermos a essa primeira pergunta. Um abraço, primeiramente, para um jovenzinho que eu conheci hoje à tarde em Jacareí. Se eu não me engano, o nome dele é Elias. Ele é da Igreja Assembleia de Deus. Querido jovem, que Deus abençoe a você. Uma criança, diríamos assim, que me encontrou e diz que gosta da Novo Tempo. Você percebe que é uma criança muito religiosa, né? Que Deus abençoe a você e a sua família, tá bom? Um abraço também para o Diórgeles Souza e Giane Menezes, amigos que trabalham na Associação Baixo Amazonas, lá em Belém, no Pará. Que Deus guarde a vocês. Um abraço para o Leonildo e Josiane Gonzaga e para a filhinha Júlia, que mora em Boriticutu, Maranhão. E também para a família do senhor José Justino, que mora em Mãe do Rio, no Pará. E para finalizar, um abraço para Lucas Cunha de Araújo, que mora em Três Rios, Rio de Janeiro. Deus guarde a todos vocês. Muito bem, professor. Bom, a gente já começa o programa. Eu comecei aqui, abri o programa falando sobre essa questão da salvação que é somente por Jesus. E aí vem a pergunta, será que as pessoas que não conheceram a Jesus, que não aceitaram Jesus ou sequer ouviram falar do cristianismo,
e já vieram a faltar, não terão a chance de herdar a vida eterna? E aí, professor, como é que fica essa situação? As pessoas que não aceitaram a Jesus, que não conheceram a Jesus, elas não terão a chance de salvação? Não terão a chance da vida eterna? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante e complexa e que realmente encontramos na Bíblia a resposta inicial ali em Atos 4:12, que foi o texto onde o Tito leu. Isso. Ali aprendemos que realmente nenhuma pessoa estará no céu a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, não há outros meios de salvação, há apenas um meio de salvação, que é através da fé em Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz em favor do ser humano. Entretanto, isso não significa que somente as pessoas que tiveram um íntimo conhecimento de Jesus, como nós temos, por termos o acesso à Bíblia, isso não significa que só essas pessoas poderão ser salvas e beneficiadas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E por quê? De acordo com a Bíblia, Deus tem mais de uma maneira de se revelar ao ser humano. Deus não revela o seu plano de salvação apenas por meio da Bíblia. E mesmo que Jesus seja a maior revelação de Deus para a humanidade, não é a única também. Vou ler para você o que se encontra em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Esse texto diz que Deus usou os profetas para falar de muitas maneiras diferentes. Isso significa que Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano. E na própria Bíblia encontramos algumas dessas maneiras. Por exemplo, quando lemos Romanos, capítulo 1, verso 20, percebemos que uma das maneiras de Deus se comunicar com o ser humano e conscientizá-lo de que ele precisa de Deus é a própria natureza. Veja o que diz Romanos 1, 20. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Esse texto é claro em dizer que muitos atributos de Deus, sua eternidade, o seu poder criador, o seu amor, podem ser compreendidos por meio das coisas criadas. E por isso, quem tem acesso a esse meio de revelação e não aceita, ele é indesculpável, de acordo com o texto. Outra maneira de Deus se revelar ao ser humano, além da Bíblia, Jesus Cristo e a natureza, encontramos aqui em Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Aqui diz que Deus se revela também por meio da lei moral, que Ele implantou no coração do ser humano. Vou ler para nós aqui Romanos 2, 14 e 15. Na verdade, os gentios, ou seja, os não-judeus, não têm a lei, ou seja, a lei escrita. Mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei está escrita dentro deles. A sua própria consciência e os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam. Perceba, Deus implantou no coração de cada pessoa uma lei moral que ajuda essa pessoa a distinguir entre certo e errado, pelo menos nos assuntos essenciais da vida. Por exemplo, se você perguntar a um ateu, a um cristão, a um judeu, a um budista, a um índio, no geral, claro que há exceções. Se você perguntar a todos se é correto fazer sexo com a mãe, todos vão dizer que é errado. Por quê? Porque há uma moralidade implantada pelo Criador dentro do ser humano. Então Deus se revela por meio disso e Ele vai julgar a aceitação ou não do ser humano da divindade e do seu plano de salvação por meio do conhecimento que o ser humano teve de Deus por intermédio do meio de revelação que Deus se utilizou para revelar-se a essa pessoa. Agora, para finalizar a resposta, devemos considerar uma outra coisa.
Deus tem uma outra forma de revelação, um outro tipo de ministério muito mais abrangente. O nosso ministério de levar o Evangelho é fundamental, porque se você e eu não avisarmos as pessoas de que elas precisam de Cristo para a salvação, elas vão se perder, certo? Então é fundamental. Agora não podemos restringir o ministério do Espírito Santo. Por quê? Veja o que diz João 16, 8 em diante. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, lugares onde você e eu não podemos chegar com a mensagem do Evangelho, lugares onde os outros meios de revelação não serão completos para revelar Deus a um ser humano, o Espírito Santo, por meio do seu ministério, ele revelará aos corações de alguma forma o plano de Deus para elas e o que elas precisam fazer para aceitar esse plano. Por isso podemos dizer que mesmo que muitas pessoas não tenham conhecido a Jesus, Deus com certeza se revelou a muitas delas, revelou o plano de salvação a muitas delas por intermédio do Espírito Santo, por intermédio dos outros meios de revelação que eu mencionei neste momento. Ok, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos para o nosso SMS. O número é 12 9156 6972. É só você mandar e eu recebo aqui na hora. Você quer ver? Já vai tocar uma... Se você quiser mandar agora, você já vai ouvir aqui ele tocando. Ou então, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. novotempo.com/Na Mira da Verdade. A sua pergunta chegou aqui, ó. Ou então você pode acessar as nossas redes sociais. Através do Facebook, namiradaverdade.nt, através do Twitter, @namiradaverdade. Mande as suas perguntas, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e a sua pergunta estará na mira e respondida à luz da palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Nerisvaldo. Essa pergunta aqui, ela foi separada, que é do programa passado, e ela está aqui agora para entrar na mira. Mas você pode continuar mandando, como já está chegando aqui outras perguntas, mas essa pergunta é muito boa. E agora, meu amigo, você vai estar na mira da verdade. Ele fala o seguinte: gostaria que o professor explicasse Romanos 14, especialmente os versículos de 2 a 6, o 10, o 14, o 21, 22 e 23. Então vamos ler aí, para a gente contextualizar o nosso telespectador. A pergunta dele é com referência a esse texto, que eu já sei muito bem o que quer dizer, mas vamos ler aqui para o nosso telespectador saber. Romanos 14 começa o seguinte: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verdura e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo ou alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certos dias faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Ou seja, professor, dá a entender de que você pode tudo. Você pode comer o que você quiser, se você pediu a Deus. Você não deve criticar aqueles que têm uma dieta vegetariana, ou você não pode criticar aqueles que têm uma dieta carne e come de tudo, porque orou ao Senhor e abençoou. Enfim, dá a entender isso. No verso 10 continua: portanto, por que é que vocês que só comem verduras e legumes condenam o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E assim por diante, professor. Como é que é essa questão aí? Na verdade, eu posso comer de tudo. A questão de um dia de guarda, nesse texto aqui, nos está dando a liberdade de escolher o dia ou não. Não cabe a mim julgar ou não. Afinal de contas, isso aí não é uma forma de
de escapar da doutrina, escapar das leis de Deus, por exemplo? Como é que é? Pois olha, infelizmente muitas pessoas, ao fazerem uma leitura superficial deste capítulo, elas acabam concluindo que Deus desvaloriza uma dieta vegetariana e que Deus desvaloriza a observância, por exemplo, do sábado como dia de guarda. Entretanto, quando fazemos uma leitura correta do capítulo e entendemos o contexto amplo das Escrituras, percebemos que Paulo nem sonhava em dizer uma barbaridade dessas. Por exemplo, quando lemos Atos capítulo 10, verso 14, percebemos que mesmo depois da cruz, os apóstolos continuaram observando as leis dietéticas de Deus. Por exemplo, em Atos 10, 14, quando Pedro recebeu uma visão de um lençol zoológico cheio de animais imundos que representavam os não-judeus que eles consideravam imundos, ele fez uma afirmação importante no verso 14. Ele falou assim: jamais, Senhor, nunca em minha vida comi nada imundo nem impuro. Quando nós vamos também para o livro do Apocalipse, percebemos que a Bíblia, mesmo no último livro da Bíblia, ela continuou fazendo a distinção entre animais limpos e imundos. Então, por exemplo, se você ler aqui Apocalipse 18:2, falando da queda de Babilônia, da grande confusão religiosa profetizada neste capítulo, aqui é dito assim: caiu Babilônia a grande. Ela se tornou morada de demônios, abrigo de todos os espíritos impuros, abrigo de todos os pássaros impuros e abomináveis. Perceba, é um texto simbólico, obviamente, só que aqui está mencionando que o costume de distinguir entre carnes limpas e imundas continuou ao longo da Bíblia. Então é óbvio que Paulo não está falando de carnes imundas ou carnes puras, não é? Qual é o problema alimentar em Romanos 14? Devemos considerar 1 Coríntios capítulo 8, porque ali Paulo lida com o mesmo problema. Ambas as cartas foram escritas na mesma década e Paulo ali está lidando com o mesmo problema. Então, em 1 Coríntios 8, especialmente o verso 4, diz assim: portanto, é lícito comer carnes sacrificadas aos ídolos? Nós sabemos que não há nenhum ídolo do mundo e que não há outro Deus fora o Deus único. Perceba, o problema na igreja de Roma e em Corinto era se um cristão deveria ou não comer uma carne que tivesse sido sacrificada a um ídolo pagão. Os da igreja de Roma estavam com tanto medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada, que de acordo com Romanos 14:2, eles se utilizavam só de legumes. Agora, se nós dissermos que eles eram débeis na fé por serem vegetarianos, nós vamos ter que concluir que Deus criou as pessoas para serem débeis na fé, que Adão e Eva eram débeis na fé. Por quê? Simplesmente porque em Gênesis 1:29 percebemos que a dieta alimentar que Deus deu para Adão e Eva foi a dieta vegetariana. Eu não creio que Paulo nesse texto estivesse dizendo que Adão e Eva eram débeis por eles não comerem carne. É óbvio que Paulo está dizendo o seguinte: o débil na fé come só legumes de tanto medo que ele tem de comer uma carne que foi sacrificada a um ídolo pagão. E em relação aos dias da semana, ao dia de guarda, se Paulo estivesse no verso 5 dizendo que nós não precisamos mais observar um dia de repouso, o dia que Deus abençoou e santificou, de acordo com Gênesis 2, verso 3, Paulo estaria com algum problema mental. Por que Paulo estaria com algum problema mental? Ele seria louco, na verdade. Porque você lê em Atos 16:13 que mesmo depois da cruz, em um lugar que nem havia sinagoga judaica, em um território pagão, Paulo observava o sábado. Então, em Atos 16:13 é dito o seguinte: no dia do sábado transpusemos a porta, a fim de alcançar ao longo de um rio, um lugar onde, pensávamos nós, deveria haver um lugar de oração. Veja, num lugar não judio, ele observou o sábado. Agora, é muito estranho pensarmos que ele observa o sábado, mas em Romanos 14:2 ele fala assim: não precisa observar o sábado.
Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, é importante analisarmos o capítulo dentro do seu contexto e analisarmos outros textos paralelos que falem do mesmo assunto. E aí perceberemos que não teremos dificuldade alguma em entender corretamente o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Então, mas dá a entender aí, professor, que na verdade o que Paulo está querendo dizer aqui é com relação ao julgar o irmão na fé, né? Então, com isso a gente se baseia de que, bom, já que eu não posso julgar, então eu acabo fundamentado em cima disso daí, eu posso fazer qualquer coisa, ou o meu irmão pode fazer qualquer coisa e está tudo certo. Então, como que é essa questão do julgamento? Realmente, eu posso julgar ou não? Não cabe a mim julgar. Ninguém. Mas se eu conheço, a partir do momento que eu conheci a verdade, então aí não tem desculpa de você não aceitar ou se fundamentar num texto desse para se abster das verdades que a Bíblia apresenta, é isso? Exatamente, eu não posso julgar ninguém. Agora, com certeza Deus vai julgar, não é? Então, se a pessoa conhece a verdade e não a pratica, Deus vai julgá-la, né? Então, cuidado com essas interpretações antibíblicas que estão afastando muitos aí dos caminhos da verdade da Bíblia, né? Ok. O Rogério de Porto Alegre mandou um SMS pra gente, diz o seguinte: olá, boa noite, não sou da Igreja Adventista, mas conheço a verdade há 19 anos, graças a Deus. E como estamos sempre conhecendo mais, quero dizer que aprendo muito com vocês. Qual é o entendimento de vocês quanto a se vamos ou não nos conhecer na eternidade? E como ficam os nossos relacionamentos, filhos, esposa? Não me convenci com aquela passagem do Sal dos Seus. Olha aí, professor, o nosso irmão aqui, sincero, ele quer saber qual que é o entendimento da palavra de Deus. Qual é o entendimento da palavra de Deus com relação a se nós vamos nos conhecer no céu ou não? E como é que vai ficar a questão familiar? Eu vou ter a minha esposa, vou ter meus filhos, poderei ter mais filhos, como é que é? Bom, em relação à resposta de Cristo aos saduceus, aqui em Mateus 22, 30, o irmão realmente não se convenceu pelo seguinte, porque é difícil realmente basearmos uma doutrina num único texto bíblico onde Jesus falou apenas desta vez sobre esse assunto. Então, a única revelação que nós temos bíblica é essa aqui, de Mateus 22:30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento. Cada um será como os anjos do céu. Então, o que nós aprendemos nesse único versículo aqui, em que Cristo falou do assunto, é que no céu seremos todos uma família universal. Estaremos entre marido, mulher, filhos, mas seremos todos uma família universal. Deus vai fazer uma nova ordem de coisas. Agora, entrar em maiores detalhes, a Bíblia não nos permite realmente. E precisamos aceitar pela fé, crendo que aquilo que Deus fizer em relação a este assunto vai ser realmente o melhor para nós. Agora, em relação ao conhecer-se no céu, nós temos evidências fortíssimas, não é, na Bíblia, de que Deus não vai tirar a nossa personalidade. Se nós não conhecêssemos as pessoas e não fôssemos conhecidos, Deus não levaria-nos para o céu com a nossa personalidade. Deus quer pessoas no céu reais com personalidade, não é? Então, o que diz aqui Mateus 8:11? E eu digo isto a vocês, muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Perceba, se Jesus disse que no céu nós vamos conhecer, sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, será que não é muito lógico crermos que nós vamos reconhecer as pessoas que já conhecíamos? Se nós vamos conhecer pessoas que não conhecíamos, é óbvio que vamos reconhecer pessoas, não é, que antes conhecíamos, não é? Então, isso é bem claro no texto bíblico. E há um outro texto para finalizar, entre outros que existem, não é? Muito interessante, em 1 Coríntios capítulo 13. Se eu não estou enganado. Aqui o texto, 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte, a partir do versículo 12, olha que interessante. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo no espelho embaçado. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscurecido e confuso.
mas depois conhecerei perfeitamente assim como eu sou conhecido. A eternidade é um lugar para adquirirmos conhecimento. E isso envolve, obviamente, termos a nossa individualidade e personalidade preservadas para continuarmos adquirindo conhecimento. E por isso, não tenha dúvida alguma, as pessoas que se amam se reconhecerão sim no reino dos céus. Ok, professor, muito bem. Tem uma perguntinha que está aqui pelo nosso Twitter e eu quero mandar um abraço para o Bruno Daniel. A sua pergunta agora está na mira, Bruno. A questão dele é a seguinte: queria saber mais sobre o verso de Salmos 13, 1. Um abração, ele fala lá. Então, o Salmos 13, 1 diz o seguinte, professor: ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Dá a entender aqui, professor, que quando nós oramos ao Senhor, as nossas orações parecem que não passam do teto. Parece muitas vezes que nós estamos falando com Deus e Deus parece que esqueceu da gente, porque a gente fala com Ele, a gente pede as coisas para Ele, mas Deus não nos atende. Será que realmente Deus esquece do ser humano em algum momento? Será que Ele pode simplesmente esquecer uma pessoa para sempre? Você vai responder essa pergunta já já, depois do intervalo, tá bom? Okay. Não sai daí não, ainda tem muita coisa para você aprender aqui na Mira da Verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está nos acompanhando aí através da Sky, canal 14, você está zapeando aí o seu televisor e caiu aqui na Novo Tempo. Este é o canal da Esperança e esse é o programa Na Mira da Verdade. Um programa onde você tira suas dúvidas ao vivo. Você manda sua pergunta para a gente. Se você tem alguma dúvida bíblica, alguma dúvida teológica e você quer aprender, quer saber qual é a opinião da igreja, da Bíblia, manda pra gente que a sua pergunta vai ser respondida à luz da Palavra de Deus. Esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Portanto, não tenha preconceitos e pergunte o que você quiser e nós vamos responder baseados na Bíblia. Eu queria mandar um abraço todo especial para a cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, que acompanha Novo Tempo aí através da Sky, canal aberto também. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Manda um abraço também para uma pessoa muito especial, o pastor João Nunes, do Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Nova Iguaçu, e acompanha a Novo Tempo, está ligadinho aqui também no programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você, pastor, e a toda a sua família, a toda a sua congregação, e também ao Júnior Cajaíba, lá de Jequié, na Bahia, que estão ligados com a gente, com a sua esposa Dani, os seus filhos Felipe, Daniel, Tiago e toda a igreja de Jequié. E a você que acompanha a gente através aí da internet também, você que acompanha a gente pela rádio, você que está nos ouvindo pela rádio, um abraço especial para você que está nos ouvindo e participe do programa. Mande a sua pergunta pelo SMS, o número é 12 9156 6972. Nosso SMS está aberto aqui, você pode mandar a sua pergunta. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E através das redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Eu mando um abraço também para o senhor Marcos Torres, o pai da Dalise, que está ligadinho aí assistindo o nosso programa. Um abraço a você também. E ela está aqui, ó, tá mandando um beijo para você, tá bom? A nossa assistente de produção aqui está acompanhando a gente aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, professor. Eu te coloquei na mira aí com relação a essa pergunta que foi feita aí, com relação ao verso 1 do livro de Salmos, no capítulo 13. Isso. Onde dá a entender de que Deus pode esquecer de um ser humano. Ou, pelo menos, é o que Davi estava sentindo. E ele perguntou para Deus ali se Deus tinha esquecido e se Deus esqueceria para sempre ele ou uma pessoa. Isso acontece com a gente muitas vezes, professor. Às vezes nós achamos que a nossa oração não passa do teto. Será que Deus pode esquecer da gente? Olha, essa pergunta é importante porque, primeiramente, devemos analisar os Salmos da seguinte perspectiva. Os Salmos são uma expressão profunda daquilo que Davi estava sentindo em relação a Deus, em relação ao seu dia a dia, em relação às suas lutas.
Então, em alguns momentos, você vai perceber Davi, como no Salmo aqui, capítulo 13, né? Você vai perceber aqui Davi reclamando com Deus por Deus demorar em atendê-lo. Agora, quando você vai, por exemplo, para o Salmo 86, versículo 7, perceba como muda a circunstância e como muda também a forma dele orar. Em tempos de angústia clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Veja, no 13, verso 1, ele diz que Deus esconde o rosto dele. Já aqui, no Salmo 86, 7, ele diz que Deus sempre o responde. Por quê? Nós oramos de acordo com as circunstâncias nas quais nos encontramos. Davi abria o coração a Deus como a um amigo. Então ele sentia: Deus, eu estou sentindo que você não quer nada comigo mesmo, que o Senhor não me ouve. Mas ele fazia isso de forma respeitosa, mas de forma honesta. Então isso aqui é para nos mostrar a importância de sermos honestos na oração. Não queremos mascarar aquilo que somos ou aquilo que sentimos. E que Deus nunca se esquece do ser humano e nunca vai se esquecer, encontramos essa resposta em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. É improvável, é raro uma mãe se esquecer de um filhinho que mama. Infelizmente existem umas que não podem ser chamadas de mãe, não é? Mas mesmo que isso aconteça, diz o texto bíblico, Deus nunca se esquecerá de nós. Então, essa é a promessa bíblica. Muito bem, professor. Agora você vai estar na mira, porque chegou o momento do momento da mentira. Vamos lá! Bom, existe uma forma de interpretar o Apocalipse, as profecias bíblicas, que não é correta. Por quê? Existe uma escola de interpretação seguida pela grande maioria dos protestantes que se chama a escola preterista. O que é a escola preterista? Coloca as profecias do Apocalipse de Daniel no passado. Já há outros intérpretes da escola futurista que colocam todas as profecias como pertencendo ao futuro. Eu queria dizer uma coisa para você. Isso é uma mentira. Por quê? A Bíblia nos mostra que as profecias não podem ser interpretadas simplesmente de uma perspectiva passada ou futura. Biblicamente, Deus é um Deus presente tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Por isso, colocar as profecias para o passado, como fazem os preteristas, ou para o futuro, como fazem os futuristas, é uma aberração teológica e que vai atrapalhar significativamente a compreensão correta do livro do Apocalipse e do livro de Daniel. Então, para você ver qual é a metodologia correta para interpretarmos as profecias, vou ler Apocalipse 1, 4 e também 19. Apocalipse 1, 4 diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia. Ou seja, ele escreveu realmente o Apocalipse para pessoas que viveram no passado, para os cristãos que viveram na região da Ásia. Mas não era só para eles. Olha o que diz o verso 19. Ponha por escrito o que você acaba de ver e as coisas que acontecerão depois. Isso mostra que além de as profecias serem para o passado, elas são para o futuro. Só que elas são também para o presente. E aí lemos em Apocalipse 1:3 o seguinte: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Ou seja, a maneira correta de interpretar o Apocalipse não é adotar o preterismo e nem o futurismo, mas o historicismo, que leva em conta a atuação de Deus no passado, no presente e no futuro. Ok, professor. Muito bem. Mais um aí. Esse é o quadro Momento da Mentira. Afinal de contas, na mira da verdade, a gente tem que mostrar aqui se tem alguma coisa que está sendo dita e é mentira. A palavra de Deus nos orienta e mostra a verdade. Portanto, se você tiver alguma coisa que você acha que é mentira, manda pra gente que a gente vai analisar e ver se realmente
de fato é uma mentira. Professor Leandro Quadros. Vamos lá, amigo. Muitas perguntas chegaram. Tem um SMS que chegou aqui, uma pessoa contestando você. Eu já vou te colocar já a par desse contestamento aqui, mas antes eu vou aqui para o nosso Facebook, que a Madalena Almeida tem uma pergunta para colocar na mira. Ela diz o seguinte: em Jeremias 31:13, fala que a virgem se alegrará na dança. Enfim, é ou não pecado dançar? Amo esse programa e amo o professor e o Tito. Vocês são 10. Obrigado, um abraço a você, Madalena. Vamos ver o que está dizendo lá, Isaías 31, versinho 13. Vamos lá, 31:13 diz o seguinte: então as virgens, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em lágrimas e a sua tristeza em prazer. Professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, pode dançar ou não pode? O que é? Essa pergunta é interessante. Eu vou ler juntamente com esse texto que você leu, Tito. Obrigado à nossa querida amiga por essa pergunta. Vou ler aqui o Salmo 150, que diz o seguinte, a partir do verso 2. Louvem o Senhor pelos seus feitos poderosos, louvem o Senhor pela sua imensa grandeza. Louvem o Senhor ao som de trombetas, louvem ao Senhor com harpas e liras. Louvem o Senhor com tamborins e danças, louvem o Senhor com instrumentos de corda e com flautas. A Bíblia realmente não é contra a dança, porém, que tipo de dança? A dança que a Bíblia apoia é a chamada dança litúrgica. Era costume dos hebreus dançarem liturgicamente para louvarem, para adorarem a Deus. E a adoração, realmente, quando queremos adorar a Deus, ela pode nos levar a querermos expressar a Deus a nossa adoração através da música ou através de uma dança litúrgica. Entretanto, há uma grande diferença entre a dança litúrgica bíblica e as danças praticadas hoje, sejam em igrejas ou em boates. Por quê? Vou lhe contar rapidamente uma história. Conheço uma irmã pentecostal, amiga minha, que ela praticava danças na sua igreja. Tinha costume-se de dançar naquela igreja. Um dia, uma pessoa chegou para ela, ambos eram casados, e ele se abriu com ela falando o seguinte: olha, quando eu vejo você dançar, eu fico pensando muito em você, estou apaixonado por você. E aí ela pensou o seguinte: opa, alguma coisa errada está acontecendo. Como que a Bíblia me diz para eu dançar e por eu fazer essa dança na minha igreja, agora estou sendo cobiçada por uma outra pessoa que é comprometida? Aí ela entendeu na Bíblia que a dança litúrgica não tem a ver com as danças sensuais da atualidade, da nossa cultura, não é? Então, a Bíblia recomenda sim a dança no louvor se uma cultura sabe fazer uso dela sem o sensualismo que existe nos nossos dias. O problema, professor, é que o inimigo ele distorce tudo, não é isso? Exato. Assim como distorce a dança, ele distorce todas as coisas. E o que aconteceu realmente com isso? A gente percebe que é a mão do inimigo fazendo com que a dança perca o real sentido de como era, como a Bíblia apresentava, não é isso? Exatamente. Tinha a dança litúrgica, a dança como uma brincadeira entre eles. Os homens dançavam próximos aos homens, as mulheres próximas às mulheres, para evitar o contato mais sensual, não é? Não que Deus seja contra a sensualidade, Deus é contra a sensualidade quando ela não é vivida no contexto do casamento, não é? Então, é por isso que deveremos sim diferenciar grandemente a dança litúrgica da Bíblia das danças sensuais da atualidade, que não tem relação uma com a outra, né? Ok, professor, muito bem. Bom, hoje aqui o nosso estúdio está repleto de pessoas que vieram nos visitar e ver o programa ao vivo. Mas em especial nós temos aqui uma pessoa que é anjo da esperança e que foi sorteada e teve a chance de conhecer os estúdios da Novo Tempo, teve a chance de conhecer todos os programas da Novo Tempo
perambular e andar aqui pela Novo Tempo. E eu queria mostrá-la aqui, ó. A Rosa está aqui. Vamos ver se os nossos telespectadores conseguem pegar aqui. Primeiro, a Rosa que está aqui, ó. Ela é a nossa anjo da esperança que está acompanhando a gente. Continue dando um tchauzinho aí que ele vai... Isso! Muito obrigado pelo seu carinho. E ela trouxe, professor, uma cartinha aqui de uma querida irmã lá de Fortaleza. Eu queria mandar um abraço para a igreja... da igreja da Costa Norte, Aldeota, lá em Fortaleza, que acompanha a gente. E também tem uma irmã que mandou uma perguntinha aqui, lá de Fortaleza. Eu vou colocar já na mira, mas antes eu quero mostrar os nossos amigos que estão aqui. Nós temos aqui, visitando os nossos estúdios, a Silviane, o Luciano, o Léo, a Kathleen e a Maria Rainha, que são aqui de Jacareí, vieram ver se o programa é ao vivo mesmo. Tá vendo que o programa é ao vivo mesmo? Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, por vocês estarem aqui. E se você quiser um dia conhecer a Novo Tempo, quiser conhecer o programa Na Mira da Verdade, liga pra gente. Vamos marcar aqui, você pode ter a chance de ver. Você vê que os estúdios não cabem muita gente, mas se viram uns 3 ou 4, a gente consegue colocar aqui e acompanhar o programa com a gente, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A irmã Maria... Deixa eu ver aqui o nome dela. Maria Cleia, ela diz o seguinte, ela quer saber uma pergunta. Haveria um tempo na vida terrestre de Jesus em que ele desconhecia o conflito entre o bem e o mal, professor? Será que... Ela baseou aqui no texto de Isaías, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Isaías no capítulo 7, verso 15 e 16. E ela baseou... E a pergunta dela é essa. Será que... Como o livro de Isaías é um livro bastante profético, será que Jesus, por algum momento aqui na Terra, ele desconhecia o conflito entre o bem e o mal, professor? Chegou algum momento da vida dele que ele sabia disso? Pois obrigado, irmã Cleia, por essa importante pergunta. Realmente, irmã Cleia, mesmo Jesus sendo Deus no mais pleno sentido, ele, ao assumir a forma humana, ele se tornou uma criatura divina humana. Então, Cristo era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele precisou, sim, desenvolver-se e desenvolver o seu conhecimento da realidade, do mundo espiritual, do conflito entre o bem e o mal. E nós encontramos isso em Lucas, capítulo 2, verso 52, que diz assim: Assim, Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. Então, o texto bíblico diz que Jesus, além de crescer em estatura, ele crescia em sabedoria. E por isso, com certeza, nos primeiros anos de Cristo, de vida, de infância, enquanto ele se desenvolvia, ele não tinha, assim, uma clara noção da vida, do conflito entre o bem e o mal, coisas que ele veio adquirir depois, porque ele participou, não é, do processo natural de desenvolvimento humano, mesmo sendo Deus. Muito bem, professor. Bom, agora eu vou colocar aqui a contestação de um dos nossos telespectadores com respeito ao que nós estávamos falando, o que você falou aí sobre os alimentos, sobre o dia de guarda e tudo mais. O Alessandro, ele pergunta o seguinte: mas Jesus disse a Pedro que ele não deveria rejeitar aquilo que Deus purificou, se relacionando com os alimentos que você disse. E depois ele diz o seguinte: o Senhor disse que ele é o Senhor até do sábado. Ele é maior do que o sábado, ele está afirmando aqui. E aí depois ele termina dizendo: a igreja adventista é igual à igreja católica, sempre acha que está sempre com a verdade. Professor, eu queria que você mostrasse isso, é o que a Bíblia diz, e não a igreja adventista, porque afinal de contas o que nós apresentamos aqui não é a opinião da igreja adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, do Leandro Quadros, não. O que a gente procura apresentar aqui é o que a Bíblia nos orienta. É o que a Bíblia nos fala, é o que a Bíblia nos apresenta. E eu acho que é isso que você falou e eu queria que você pudesse se explicar aí com relação a essa contestação, professor. Certo. Qual é o nome do irmão mesmo? Alessandro. Alessandro, veja bem, Alessandro. Primeiramente, você deveria ler todo o capítulo 10 de Atos, juntamente com o capítulo 11, para você entender o que Deus purificou. Se você ler isoladamente os versos 14 e 15, você vai achar o seguinte, que quando desceu aquele lençol cheio de animais imundos, Deus purificou aqueles animais e aí mandou Pedro comê-los. Só que não é isso que o texto diz. Você precisa ler o texto todo para você não chegar a uma interpretação que não pode ser baseada na Bíblia. Se você ler o capítulo 10... e o capítulo 11, você vai chegar a algumas conclusões interessantes.
Eu vou ler aqui para você o versículo... Vou ler para você aqui a partir do versículo 19. Será que Pedro compreendeu que ele poderia comer carnes imundas? Olha o que diz o verso 19. Nesse tempo, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, veja, ele não tinha entendido como você entendeu. Ou seja, você entendeu de uma maneira como Pedro não entendeu. O Espírito Santo disse a ele: Simão, estão aí 3 homens para falar com você. Levanta-se e desça para falar com os 3 e vá com eles. Fui eu quem os enviei. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. Qual é o motivo que os trouxe aqui? Os homens responderam: nós somos enviados pelo centurião romano Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, que tem um bom nome entre o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse o Senhor à casa dele, para que viesse e falasse a ele o que Deus quer que seja feito. Então Pedro convidou os 3 para entrar e ser seus hóspedes aquela noite. Aí no outro dia ele foi com eles, acompanhando-os. Verso 25, quando Pedro entrou na casa, Cornélio prostrou-se em adoração, mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus, sou homem como você. Verso 28, Pedro disse: você sabe muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um gentio. Presta atenção aqui agora no verso 28, Alessandro. Mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Por isso eu vim logo que fui procurado. Por favor, vamos respeitar o texto bíblico. Quando Deus falou no verso 15 para Pedro matar e comer aqueles animais da visão, aquilo era uma visão, não eram animais que estavam ali literalmente. Os animais imundos simbolizavam os não-judeus, simbolizavam Cornélio, que era um romano, e os judeus consideravam os não-judeus impuros. Quando Deus diz assim, mata e come esses animais, na visão, Deus está dizendo o seguinte: não considere pessoas imundas ou indignas do evangelho só porque você acha que tem que ser assim. Então, se você respeitar o texto bíblico, você não vai dizer, com base num texto desses, claríssimo, que Deus liberou o uso de carnes imundas. E sobre a lei? E sobre Jesus dizer que é o Senhor do sábado? Meu irmão, preste bem atenção nessa afirmação que você fez. Se Jesus é o Senhor do sábado, Ele está dizendo claramente que Ele é o Senhor do sábado e não do domingo. Prestou atenção? Ele está dizendo claramente o seguinte: eu sou o Senhor do sábado. Onde na Bíblia você vê Jesus dizer que Ele é o Senhor do domingo? É óbvio que Ele não vai dizer isso, porque o domingo não é o dia do Senhor. Nunca foi e nunca vai ser. Agora, por que Cristo diz que é o Senhor do sábado? Se você ler Marcos 2, 28, onde está essa afirmação, juntamente com o verso 27, eu até sugiro que você leia versos antes, para você contextualizar. Você vai perceber que o problema ali não tem nada a ver com a mudança do dia de guarda, meu irmão. Veja, deixa o texto bíblico falar para você, independente daquilo que você aprendeu errado na sua igreja. Por exemplo, quando Cristo falou em Marcos capítulo 2, 28, que Ele é Senhor do sábado, veja em que contexto Ele falou. No verso 28 Ele diz assim: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Será que Ele está com isso abolindo o mandamento? Um absurdo pensarmos isso, porque no verso 27 Ele diz assim, ó: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja, se o sábado foi feito por causa do homem, aqui não é dito que foi feito por causa do homem judeu. Foi feito por causa do ser humano, da humanidade toda. E Ele é Senhor do sábado. É óbvio que ao juntarmos esses versos com o contexto que começa no verso 23, aprendemos o seguinte: Cristo é o Senhor do sábado e Ele diz de que maneira o sábado deve ser guardado ou não. Porque os judeus, nos seus dias, fanatizaram a observância do sábado, impunham regras que Deus não havia imposto,
E Cristo, nos seus debates com os judeus, ele nunca foi contra a observância de um mandamento que o próprio Deus abençoou e santificou em Gênesis 2:3. Ele era contra a maneira errada de se observar o mandamento. Então ele é o Senhor do sábado, sim. Ele é superior ao sábado, sim. Tão superior que ele ensina a maneira correta de guardarmos o dia. E se ele diz que o sábado é para o homem, no verso 27 ele está dizendo uma coisa, Alessandro. O sábado é para você também. Não importa a qual igreja você pertença, o mandamento do sábado é para você também separar um dia de 24 horas para passar com o Criador. E eu finalizo essa resposta lendo para você uma coisa importante. Essa ideia, Alessandro, de que a lei foi abolida pela cruz é uma das maiores invenções do demônio. É uma das maiores invenções do demônio porque torna a cruz de Cristo irrelevante. Se Cristo morreu na cruz para pagar a dívida que eu tinha para com uma lei que pode ser mudada, ele nem precisa ter morrido. Ele podia ter mudado essa lei no céu. E eu vou ler para você uma coisa. Tem uma nota de rodapé nessa Bíblia de Estudo Plenitude, é uma Bíblia protestante, né? Eles não são observadores do sábado. Entretanto, eles creem que a lei de Deus não foi abolida. Ao comentar Romanos 3:31, onde Paulo faz uma pergunta, anulamos a lei pela fé? Paulo responde, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Veja que essa Bíblia protestante de estudo não é uma Bíblia adventista, veja o que ela diz, com base em Romanos 3:31. As leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho de Cristo. Ao invés disso, todo o plano de salvação, incluindo a obediência de Cristo à lei por nós e sua morte para pagar a penalidade por termos violado a lei, mostra que os padrões morais de Deus são eternamente válidos. Por isso eu lhe aconselho, se pessoas do próprio meio protestante não adventistas reconhecem que a lei é eterna, estude mais sobre esse assunto para você não continuar sendo enganado pela falsa teologia da lei que lhe foi apresentada. Você é uma pessoa sincera, com certeza, ao abrir o coração a Deus, ao estudo da Bíblia, Deus vai lhe mostrar essa verdade importante. Ok, professor. Muito bem. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos telespectadores, os nossos ouvintes das mais diversas denominações religiosas que acompanham o nosso programa. Os batistas, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos da Assembleia de Deus que estão ligados aqui na Novo Tempo, da Presbiteriana, da Igreja Internacional da Graça, olha, são tantas igrejas, Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã no Brasil, da Igreja Maranata, da Igreja Universal do Reino de Deus, Metodista, Luterana, Testemunha de Jeová, Espiritismo, as pessoas que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Nós temos pessoas de todas as denominações que estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade, porque são sinceras e querem aprender sobre a Palavra de Deus. Nós estamos aqui pregando apenas e exclusivamente a Palavra de Deus. E queremos agradecer a sua audiência e por você fazer esse programa acontecer. Afinal de contas, são as nossas dúvidas, são as suas dúvidas que são colocadas na mira da verdade e respondidas à luz da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, pela sua sinceridade em apresentar os seus questionamentos. E o programa é assim mesmo. Se você tem dúvidas, se você não concorda com alguma coisa que aqui nós falamos, estamos abertos para você colocar a sua dúvida e com amor nós vamos mostrar o que a Palavra de Deus tem para nos apresentar. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação. Professor Leandro Quadros, infelizmente, chegou ao final do nosso programa. Chegou ao fim, amigo. Mas a gente se encontra terça-feira que vem, com certeza. Pela graça de Deus, um abraço, amigo Tito. Muito obrigado a você, amigo telespectador, ouvinte, internauta, por sua companhia. Foi uma honra ter as suas perguntas, foi uma honra saber que em algum momento você permitiu que nosso programa chegasse até a sua casa. Muito obrigado, Deus abençoe a você e nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, quando a sua dúvida e o seu questionamento estiver em pauta, ele estará na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!